Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria, a nossa live diária aqui de segunda a sexta. A gente tem a nossa live aqui ao vivo pelo TikTok e depois ela fica salva também no canal do YouTube. Então, se você está assistindo a gravação aqui pelo canal do YouTube, eu quero te convidar a se inscrever aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, coloca de onde você está assistindo essa live e compartilha também pelo menos uma pessoa aí que você quer compartilhar essa palavra de coragem. Amém, gente? Bom dia, Patrícia, bom dia, Samuel, Karina, sejam todos muito bem-vindos. Robert, a Karina tá em Limeira, seja bem-vinda, Karina. E o tema dessa semana é vencendo os medos. Quem aí tá com medo? Qual é o seu medo? De que você tem medo? Eu já tive muito medo de fazer uma live. Eu já tive muito medo de falar em público. Eu já tive muito medo de mudança na minha vida. Eu já tive vários medos. E o que me ajudou a combater esses medos, a agir apesar do sentimento, que é isso que a gente vai ver aqui essa semana, que você sentir medo não é errado. O errado é você se entregar a ele, você paralisar por causa dele. Então tudo aquilo que é novo vai nos gerar um sentimento de medo. Mas aí eu vou tratar este medo. E é isso que a gente vai ver aqui, como que a gente vai fazer para tratar os nossos medos. A Karina falou que também tem esse medo. Qual medo, Karina, de falar em público? Coloca aí nos comentários. Qual medo tem te perseguido? Vamos começar a colocar isso para fora? Qual é o medo que te persegue hoje? É o medo de se sentir rejeitado, medo de falar em público. Tem muita gente que tem medo de dirigir. Sempre que eu faço lives, né, principalmente falando de autoconhecimento, as pessoas falam muito desse medo. Lu, eu tirei minha carteira, tenho minha habilitação e eu tenho medo de dirigir. Ó, a Luciene já colocou aqui. Medo de dirigir. Karina colocou isso, medo de rejeição. Então, se você tem medo, tem algum medo que te persegue, que você sente que está travando a sua vida, fica nessa sequência de lives. Até sexta-feira, a gente vai ter uma live por dia com esse tema, vencendo os seus medos. Vocês vão perceber que tem algo que é feito, que você pode fazer diariamente para combater esses medos. E talvez você nunca tenha ouvido isso. Eu, pelo menos, não sabia disso. E quando eu comecei a praticar isso, eu me tornei uma pessoa com muito mais coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Então, por mais que algo seja novo para mim, vai me dar aquele frio na barriga, vai ser algo que, não sei como que isso vai acontecer. A gente, por uma questão de se proteger, uma questão de segurança, a gente fica ali, nossa, como que vai ser isso aqui? Mas aí você está baseado em algo muito maior, que é um propósito. E é isso que a gente vai falar aqui. Amém? Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Então vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Guarda essa informação. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Vou repetir. Se amarmos
uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Preste atenção nesse versículo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Uau, até aqui, gente, amém? Que palavra poderosa, né? Que palavra poderosa! Deus é amor. E no amor não existe medo. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa palavra aqui. Tem outro versículo que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Então vamos lá, vamos aprofundar aqui. No versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então eu preciso amar, tá? Eu preciso amar as pessoas. Amar não é um sentimento, ok? Você pode amar com sentimento bom e amar mesmo tendo um sentimento ruim. Repito, você pode amar alguém tendo um sentimento bom por essa pessoa, e você também pode amar alguém mesmo tendo um sentimento ruim. Amor é uma decisão. Amor, para você falar que você ama alguém, você não precisa sentir algo bom em relação a essa pessoa. Você tem que amar todos, você não precisa gostar de todos. São coisas diferentes. Amor é uma decisão. Amor é um mandamento, é uma escolha. Eu escolho amar você. E eu amo, como que a gente ama as pessoas? Servindo as pessoas, respeitando as pessoas, não julgando, não falando mal, não criticando. Se alguém fez algo ruim para você e você sente ainda aquela mágoa, aquela dor, tem como você amar essa pessoa. Como que você pode amar essa pessoa? Orando pela vida dela. É uma decisão. Mesmo que você veja essa pessoa na rua, você sente algo dentro do seu coração ainda. Você ora pela vida dela. Você intercede pela vida dela. Isso é amor. Amor é uma decisão. É você saber que aquilo que aquela pessoa te fez não é ela. Porque a essência dela, ela foi criada para amar. Se ela não está conseguindo amar, é porque ela está afastada de Deus. Então a gente tem que orar pela vida dessa pessoa. E dessa forma, eu manifesto o amor que Deus teve por mim nas pessoas. Eu começo a amar também as pessoas. Mas para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter relacionamento com Deus todos os dias. Eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estar com a palavra de Deus na minha mente.
todos os dias. Porque a nossa mente, ela é bombardeada o tempo todo com informação, com notícia, com fofoca, com música, com tudo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está vendo informação o tempo todo. E se eu não blindar a minha mente com a palavra de Deus, assim que eu acordo, 2 horários que são extremamente importantes de você fazer isso. Assim que você acorda pela manhã e antes de você dormir, esses 2 horários que a sua mente está mais descansada. De manhã a sua mente está descansada, à noite a sua mente está relaxada para pegar no sono. Esses 2 horários são horários perfeitos para você colocar a palavra de Deus na sua mente e meditar nessa palavra. E esse relacionamento, essa conversa que você tem com Deus, ele vai se aperfeiçoando. O amor de Deus vai se aperfeiçoando através da sua vida. E aí sim você consegue amar as pessoas. No versículo 9 diz, no versículo 8 diz, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não tem como você conhecer a Deus e não amar as pessoas. E repito, amar as pessoas não é gostar de todo mundo. É você conseguir enxergar na pessoa, mesmo que essa pessoa faça algo que você não goste, mas você conseguir enxergar nela que Deus quer se manifestar também na vida dela. E aí você não julga, você não guarda mágoa, você não guarda rancor, você serve essa pessoa, você ajuda essa pessoa, se ela quiser a sua ajuda. Se ela não quiser, você ajuda ela também através de oração. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, primeiro manifestou-se o amor de Deus por nós, através de Jesus. Jesus, Filho de Deus, enviado para ser a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, eu já errei muito na minha vida, talvez você já errou muito na sua vida, mas nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus se entregou por nós, para que eu e você tivéssemos esse relacionamento com Deus. Graças a esse sacrifício, hoje eu e você temos acesso a Deus, a fonte do amor. Nós podemos ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, para que o amor dele se manifeste e que a gente consiga amar as pessoas como Deus nos amou. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais amar o próximo como a mim mesmo, mas como Cristo me amou. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Se eu permaneço em Deus e ele em mim, se eu permaneço nele através da minha oração, da minha obediência, do amor às pessoas, da decisão de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Na semana passada a gente falou do fruto do Espírito, que é uma consequência de você estar conectada a Deus. Se você está em relacionamento com Deus, em obediência, buscando a presença dele, você manifesta o fruto do Espírito. E nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, se eu permaneço nele e ele em mim, o Espírito Santo de Deus faz morada em mim. E aí ele começa a transformar a forma com que eu penso. Eu começo a ter mais coragem.
Porque, gente, sem Deus, a gente fica com uma timidez boba. A gente fica com vergonha de tudo. A gente tem muito medo do que vão pensar, do que vão achar, do que vão falar, do julgamento das pessoas. Sem Deus, sem relacionamento com Deus, a gente fica muito travado. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar de mim. E se eu não der conta, a gente se acha incapaz, a gente se acha pequeno. A gente se entrega a uma timidez, a um medo que nos corrompe. No versículo 18, né, ele diz que o medo produz tormento. Você fica atormentado pelo medo. O medo te cega, o medo te paralisa. O medo impede você de cumprir o seu propósito. O medo é uma defesa. Só que quando você tem relacionamento com Deus, todos os dias você ora, você clama, você louva, você pede, você agradece. Você faz desse momento com Deus o seu melhor momento do seu dia. Ele começa a te dar esse espírito de coragem, de poder, de ousadia. Por mais que você tenha aquele sentimento de medo, mas você para e você busca na sua mente um versículo, você abre a Bíblia e você lê e você diz: Deus não me deu espírito de covardia, eu vou fazer isso porque Deus está comigo. Eu vou fazer isso porque Deus é comigo. Deus não me deu espírito de covardia. Deus me deu espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Esse é o espírito de Deus. De mansidão, de amor, de domínio próprio, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão. Esse é o fruto do espírito. Então não combina com uma pessoa que tem relacionamento com Deus ela ser aprisionada pelo medo, gente. Não tem como. Não tem como você ter relacionamento com Deus verdadeiramente, todos os dias, buscar incansavelmente essa presença, essa manifestação, e você não se tornar uma pessoa mais corajosa. Porque é Ele quem vai te dar esse espírito de poder, de coragem. Se você está muito dominado pelo medo, pode ter certeza, você não está com um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque se você tiver verdadeiramente com a sua mente, com os pensamentos de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele, chamados filhos, filhas de Deus, se nós reconhecemos, nós declaramos, confessamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos. Você vai ter medo de quê? Às vezes, se a gente parar para pensar um pouquinho, o medo não faz sentido nenhum, gente. Ah, eu tenho medo, sei lá. Tenho medo de começar a empreender. Porque eu não tenho garantia, né? Se eu for trabalhar ali de CLT, eu vou ter mais garantia. Garantia de quê? Que garantia que você tem que amanhã o sol vai nascer? Que garantia que você tem que a Terra vai continuar girando? Que garantia que você tem que no próximo verão vai chover? Aqui é no inverno, né? A chuva aqui é no inverno. Que garantia nós temos que a gente vai estar aqui amanhã? Não existe garantia de nada. O medo, ele vem para fazer com que a gente tenha o controle das coisas. Porque se eu estou em uma zona confortável, se eu não me coloco em uma posição de desconforto, de vulnerabilidade, aqui para mim tá confortável. Por quê? Porque aqui, aparentemente, eu tenho o controle da situação. Mas nós não temos controle de nada. Nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Pela graça e pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Nós não temos nem... Eu controlo o que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou sentada aqui,
fazendo esse devocional junto com você, mas eu não sei aqui se o meu fígado, o meu estômago está funcionando direitinho, se na minha cabeça está funcionando tudo direitinho. Eu não controlo nem o meu corpo. Eu posso controlar beber bastante água, né? E torcer para o meu rim fazer o trabalho dele. Agora você controla o seu estômago fazer a digestão, você controla o seu intestino, você controla o seu rim, o seu pulmão? Não, você não tem controle nem do seu próprio corpo, do mecanismo que te mantém vivo. Você controla o que você vai colocar para dentro dele. O tipo de alimento, a quantidade. Agora, a funcionalidade dele, nem isso você controla. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, o medo ele não faz sentido nenhum. Amém, gente? Continuando. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece, você crê no amor que Deus tem por você? Você entende isso? Eu falo assim, a gente nunca vai entender esse amor. Mas a gente pode buscar ter o mínimo de entendimento, sabe? Porque se você tiver um mínimo de entendimento do que é esse amor de Deus por você, não tem como o medo ocupar o mesmo espaço. Tem um espaço dentro de nós e ele tem que ser ocupado. Ou ele vai ser ocupado pelo medo, ou ele vai ser ocupado por Deus. Deus e o medo, eles não ocupam o mesmo espaço. Ou você está preenchido de medo, ou você está preenchido de Deus. Os dois não ocupam o mesmo espaço. Por isso que no versículo 18 diz, no amor não existe medo. O que é o amor? A gente viu no versículo 7, no versículo 8, Deus é amor. Em Deus não existe medo. Então, quanto mais de Deus em mim, mais esse medo vai saindo. Quanto mais entendimento, mais você busca a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, busca se relacionar com Deus, menos medo você tem. Porque você começa a colocar assim toda a sua esperança, todo o controle, que antes você queria ter o controle das coisas, e isso te gerava um medo, um pânico. Porque, gente, a gente não tem controle, a gente não consegue controlar. Acabei de falar, você não controla nem se o seu estômago está fazendo a digestão do café que você acabou de beber. Então, quanto mais de Deus, mais eu entendo que, ok, Senhor, eu não controlo nada. É o Senhor quem controla todas as coisas. Eu estou aqui para obedecer, para confiar e para desfrutar a vida. Você vai se movimentar. Você vai usar aquilo que Deus te entregou para trabalhar, para impactar as pessoas, no seu trabalho, na sua vida rotineira, na rotina mesmo que Deus se manifesta, no dia a dia. Você vai fazer, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer tudo que você tem que fazer. E cada coisa no seu tempo. E Deus vai te trazer a paz, tirar a ansiedade que você tem pelo futuro que ainda não chegou, o medo. Tem gente que vai fazer uma apresentação, uma reunião, alguma coisa que vai exigir dela sexta-feira. Hoje ela já está alimentando o medo dela, a insegurança. Porque a ansiedade, preocupação, como que vai ser, o que vai acontecer. E sabe uma das coisas que vai te ajudar muito a você se tornar uma pessoa mais corajosa? É você ter experiências com Deus. É você se jogar. Já viu a criança, quando a criança sobe num lugar alto, assim, o pai faz assim, né, para segurar a criança?
e a criança vai e se joga, às vezes o pai tá com a mão para trás assim, ó, e fala, pula. E a criança pula e a hora que ela pula, o pai vai e coloca a mão assim para segurar. É isso que você tem que fazer com Deus. Às vezes você tem que se jogar. Você vai ter que arriscar. E vai ser desconfortável. Vai ser desconfortável por quê? Porque a gente acostumou a querer ter o controle. A gente acostumou a querer dominar as coisas. E quando você entrega, você se joga e fala, Deus, agora zerei as minhas fichas aqui. Não tem mais nada que eu possa fazer. Eu não tenho controle de mais nada aqui. Aí você vai ver a manifestação de Deus. Aí você vai falar, uau. Quando eu coloco o pé, realmente Deus coloca o chão. Não vai ser do jeito que você pensa. Não vai ser do jeito que você planejou. Porque se for segundo o seu planejamento, ainda está dentro do seu controle. Vai vir de outra forma, de um jeito que você nunca esperou, de um jeito que você nunca imaginou. Porque Deus, Ele quer te surpreender. Deus quer te mostrar que tem outras formas, outros meios, outros caminhos, de acordo com a palavra dEle, para você chegar onde você quer. Você só precisa ter coragem. No perfeito amor, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quer se tornar uma pessoa de coragem? Tenha intimidade com Deus. Tenha relacionamento com Deus. O controle é o problema. Pois é, mas aí quando a gente entende que eu não tenho controle, o controle é o problema. Ok, eu quero ter o controle, mas eu não tenho. Qual que é o controle que a gente tem? Presta atenção aqui, gente. Qual que é o controle que você tem? Todo mundo dormiu aqui essa noite? Eu dormi, gente, eu apaguei. Eu tenho um sono assim, ó, do justo mesmo, sabe? Eu durmo a noite toda. Qual que é o controle que você tem que você vai dormir e você vai acordar no outro dia? Vocês já pararam pra pensar nisso, gente? O sono é uma coisa engraçada, né? Que a gente apaga ali. Você tá ali, você tá apagado. Você não tem controle se você vai no outro dia despertar. Mas você dorme. Por isso que eu falo que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais relacionamento com Deus você tem, mais você busca a palavra de Deus, mais você entende. Claro que a gente nunca vai entender 100% de Deus, porque Deus é inexplicável, né? Ninguém explica Deus, mas eu começo a modelar a minha mente com a mente de Cristo. Minha mente começa a ser transformada. E para isso a gente tem que ter o quê? Humildade. Humildade para ouvir, para meditar, para confrontar aqueles pensamentos antigos, aquelas crenças antigas. Reconhecer, não, eu pensei errado a minha vida inteira. Tem um outro jeito de viver, que é uma vida entregue a Deus. É desconfortável, gente? É, tá? Já chorei muito nesse processo. Hoje, graças a Deus, eu já passei pelo vale ali, saí do outro lado, já ufa. Pelo menos essa parte aqui já foi, mas é muito desconfortável, gente. Abrir mão do controle, se jogar, é muito desconfortável, mas não tem outro jeito. Passar esse desconforto é desconfortável assim, para a mente, porque a mente ela quer buscar razão, a mente quer controle, a mente quer... E você abrir mão disso é como se você estivesse renunciando a si mesmo. Renuncie a ti mesmo. Jesus diz, quer me seguir? Então renuncie a você mesmo. Renuncie às suas crenças, renuncie a tudo aquilo que você acredita que está certo, renuncie ao controle, renuncie talvez aos familiares, talvez você vai ter que deixar para trás pai, mãe, irmão. Renuncie a ti mesmo. Quer me seguir? Então vem. Mas deixa tudo que você construiu, porque agora a gente vai construir tudo de novo. Deus não trabalha com... Ele não vai te reformar, Ele vai te reconstruir. Vai jogar essas crenças tudo no chão, todos esses medos tudo no chão,
e vai começar a construir uma mentalidade completamente diferente. Você vai ver o mundo de uma forma diferente, você vai ver as pessoas de uma forma diferente, você vai se ver de uma forma diferente, porque é outro rolê. Renuncia a ti mesmo, renuncia ao controle, renuncia às suas crenças, renuncia a tudo aquilo que você construiu. Que agora a gente vai construir a mente de Cristo em você. Amém, gente? Amém, gente? Ó, a deusa colocou o quê? Durante 26 anos da vida dela, ela viveu com medo de gato. E Jesus curou ela. Não importa o medo, gente. No amor, não existe medo. E eu quero aproveitar aqui esse versículo 15, que diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você já confessou isso? Você já fez uma oração onde você declara que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Todos os dias a gente termina aqui a nossa live lendo João capítulo 1, versículos 11 e 12. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Que diz o seguinte: diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos religados ao Pai? Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo. Talvez você não conheça essa oração, talvez você nunca tenha declarado isso em voz alta. E as palavras têm muito poder. E eu quero te convidar a fazer essa oração. Se você nunca fez essa oração e você quer fazer essa oração aqui junto comigo, coloca aí como a Carla fez. Amém, Carla. Coloca aí, eu quero, nos comentários, que eu vou orar, você vai repetir, a gente vai fazer essa oração aqui juntos. Lembrando que essa oração é uma declaração, é uma confissão de fé, onde você se arrepende de viver uma vida separado do Pai. E você quer viver uma vida com Ele novamente. Amém? Ó, a Lolo quer fazer, o Pedro Alves, glória a Deus. Vamos orar juntos, então? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Ávila também, glória a Deus pela sua vida, Ávila. Então repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna.
Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Sejam bem-vindos à família de Deus. Ávila, Lolo, Pedro, Carla. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Deus é bom, gente. Deus é bom. E só existe paz, amor, coragem, poder na presença dele. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, por cada vida aqui alcançada, Deus, pela sua palavra. Eu declaro, Deus, sobre a vida de cada um que aceitou Jesus aqui através dessa live, que reconheceu Jesus como seu filho, Pai. Senhor, guias no caminho do fortalecimento da fé, do entendimento do Evangelho. Que elas sejam, Pai, como flechas lançadas, Pai, por toda a terra para compartilhar do Teu amor, da Tua palavra, Pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está nessa live, Deus, declarando a manifestação do Teu amor na vida delas. Declarando, Pai, que todo medo está sendo arrancado da sua mente através do Seu amor. Que a mente delas está sendo preenchida pelo Seu amor, Pai. Porque onde há amor, não há medo. Eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um que aqui está, um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Amém, Ávila. Seja bem-vinda, viu? Ó, gente, todo mundo que chegou aí depois, venham para nossa semana Vencendo os Medos, que eu vou alimentar somente com a palavra de Deus aqui até sexta-feira. E você vai sair daqui com espírito de coragem, de poder, de domínio próprio para lutar contra esses medos. Na verdade, você não precisa lutar contra o medo, você precisa preencher a sua mente, a sua vida com a palavra de Deus, que o medo vai embora por si só. Amém, gente? Deus seja louvado. Então, beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau, fui! Ah, quem vai estar aqui amanhã, né? Esqueci, a Patrícia me lembrou. Quem vai estar aqui amanhã comigo, comenta aquele eu bem animado aí. Todo mundo que vai estar aqui comigo amanhã, comenta o eu bem animado aí. A Cristi, o Pedro, a Patrícia, Alcivar, a Ladeusa, Lolo, Carla. Amém, gente. Estaremos juntos aqui amanhã, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.